No outro vídeo do canal, nesse que está aparecendo aqui em cima no card, eu comentei sobre a guerra que está acontecendo nesse momento entre Rússia e Ucrânia. Também comentei sobre as possíveis consequências catastróficas se caso a OTAN, com os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e mais quase outros 20 países, também se envolverem nesse conflito. Consequências catastróficas essas, inclusive para o nosso planeta e para a humanidade como um todo, se caso essa guerra escalasse e se tornasse uma guerra nuclear. Mas, para muitos analistas de geopolítica, a verdadeira Terceira Guerra Mundial não seria começada ali na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ela seria começada com a China. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e gosto de assuntos de guerra, apesar de que eu torço muito para que não entremos em uma. Se você curte os vídeos desse canal, já deixa o like antes mesmo de ver esse vídeo. Isso faz com que o YouTube reconheça que você curte e que outras pessoas com seu mesmo perfil também possam curtir. Entrega o vídeo para mais gente, eu fico mais famoso e consigo produzir muitos mais vídeos nesse mesmo estilo para você. Além disso, já se inscreva aqui no nosso canal, a gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos. Brincadeira, quase 100. Mas dá essa força, se inscreve aqui, não custa nada, não precisa nem ativar o sininho de notificações, deixa o YouTube te avisar quando tiver próximos vídeos. Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vem comigo pro vídeo. Acredito que nesse momento todos que estão me assistindo, inclusive você, esteja acompanhando os desdobramentos dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pois apesar desse conflito ser bem longe aqui do Brasil, ele afeta a gente de muitas maneiras. Não só nós aqui do Brasil, mas o mundo como um todo. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores de alimento para o mundo, principalmente o trigo. E com a guerra, como a gente bem sabe, esses produtos ficaram bastante inflacionados, né? A economia mudou de um jeito significativo. E como resultado, o preço desses produtos subiram demais, além da conta. Além disso, essa guerra pode ter consequências terríveis para a humanidade, se caso armas nucleares forem colocadas ali na jogada. Isso, segundo os analistas, é bem improvável de acontecer. Ninguém quer uma guerra nuclear, porque o mundo praticamente acabaria. Assim como eu falei nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Apesar disso, o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, já disse que essas armas não estão descartadas e elas podem até ser usadas eventualmente. Há quem diga que é bravata, que é apenas para falar, para intimidar, mas vale a pena ficar de olho. Esse parece ser um perigo grave, e é mesmo, essa guerra ela afeta o mundo como um todo, como eu já disse. Mas a maioria dos analistas políticos diz que o verdadeiro perigo de uma possível terceira guerra mundial não está lá no norte entre a Rússia e a Ucrânia, e sim lá no sul, no Mar do Sul da China, para falar a verdade, entre a China e Taiwan. Essas regiões, tanto a China como Taiwan, ficam convencionalmente pelo mundo lá do lado leste. Mas a China, como um todo, ela reivindica um oceano que fica bem abaixo ali do país, o Mar do Sul da China. Várias dessas áreas, inclusive, desse mar que a China proclama ser seu, são na verdade áreas econômicas de outros países, mas a gente não vai falar muito disso nesse vídeo. A gente vai focar mesmo entre China e Taiwan. E apesar desse conflito entre China e Taiwan ser bastante antigo, há 50, 60 para mais anos, a gente está vendo em tempos recentes uma crescente nos conflitos, estão cada vez piores ali. As tensões aumentam a cada dia entre esses dois países e ninguém sabe muito bem onde isso vai dar. E ainda com pessoas do meio alegando, afirmando que pode sim haver uma invasão das forças chinesas à pequena ilha de Taiwan. Mas para você que não está por dentro desses acontecimentos, para você que não liga muito para isso, eu vou explicar aqui bem resumidamente o que está acontecendo.
Taiwan é uma ilha que fazia parte da China como um todo, assim como Fernando de Noronha são ilhas que fazem parte do Brasil. No começo do século XX e lá pelo meio também houve uma guerra interna na China entre as forças comunistas e as forças capitalistas de direita, por assim dizer. As forças da direita dos capitalistas perderam essa guerra e, para não ficar ali sob o controle dos seus inimigos, os comunistas, eles foram se refugiar na pequena ilha de Taiwan. Lá eles se autoproclamaram como sendo a verdadeira China. Mas os comunistas que ficaram ali no continente também se proclamaram como sendo a verdadeira China. Então, afinal, quem é a verdadeira China? Na verdade, isso depende. É uma convenção da maioria dos países. Tanto a China como Taiwan têm uma política de uma só China. Ou seja, se um país reconhecer a China continental como a verdadeira, ela não teria relações com Taiwan. Da mesma forma, se um país reconhecer Taiwan e tiver relações com ele, ele não poderia reconhecer a China continental. Durante muito tempo, ao longo da Guerra Fria, muitos países reconheciam Taiwan como sendo a verdadeira China, porque eles não queriam ficar do lado das forças comunistas da China continental. Mas hoje em dia, em pleno século XXI, a China continental é muito mais rica, é maior, mais populosa e muito mais influente do que Taiwan. Por isso, a maioria dos países do mundo reconhece a China continental como sendo a verdadeira China. Já Taiwan, por outro lado, eles parecem nem querer mais esse título de verdadeira China. Eles só querem ficar quietos no canto deles, assim, no seu próprio país. Mas a China continental encara ainda hoje Taiwan como sendo uma província rebelde, como uma região que quer ser independente. E, na verdade, na prática, já é independente há muitas décadas. E segundo essa visão chinesa, como é que um país tão grande, tão poderoso e rico quanto a China continental pode permitir que uma ilha pequenininha, Taiwan, consiga declarar independência e ser um país à parte? Como é que isso pode acontecer? Para eles, isso é inadmissível e por isso esses dois países vivem em constante tensões há muitos anos. Só que agora a coisa ficou bem pior. A líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, foi visitar a ilha de Taiwan. Fazia muitos e muitos anos que uma pessoa tão influente assim dos Estados Unidos não visitava Taiwan, que, só lembrando, é considerado pela China apenas uma província rebelde. Os Estados Unidos, na verdade, sempre apoiaram Taiwan. Eles sempre foram contra as políticas comunistas e dizem que a China não respeita direitos humanos, entre outros direitos dos indivíduos. Mas uma visita como essa é um ato bastante importante e é vista como uma afronta pela China. Isso deixou as lideranças chinesas bastante irritadas e eles, por sua vez, tomando isso como uma afronta, começaram a realizar exercícios militares ali próximos do mar de Taiwan. Exercícios militares, para quem não sabe, é como uma espécie de treinamento das forças armadas. Eles fazem esses treinamentos com o objetivo de se entrosar melhor, de melhorar a comunicação, de colocar as tropas em prontidão de combate. Isso normalmente é feito por muitos países e os Estados Unidos constantemente faz isso também. A Rússia, inclusive, realizou alguns exercícios militares durante essa guerra na Ucrânia. Não tem nada demais nisso. Mas os estudiosos sobre esses assuntos dizem que esses exercícios militares realizados pela China assim tão próximos de Taiwan, inclusive com a China lançando mísseis por cima da ilha, significam ou podem significar uma ameaça quase direta. É como se fosse um recado: se quisermos, podemos invadir vocês a qualquer momento. Tá, tudo bem, caso isso realmente aconteça, numa hipótese provavelmente remota, não sabemos, se a China invadir Taiwan, o que aconteceria? Você pode até pensar, tá, a China é um país gigantesco e Taiwan é uma ilha bem pequenininha, não teria a menor chance, certo?
não é bem assim. Na teoria, sim, a China conseguiria obliterar as forças de Taiwan em pouquíssimo tempo, mas os Estados Unidos já declararam apoio total a Taiwan e eles já fornecem armas e mísseis e todo esse tipo de coisa há bastante tempo. Porém, já declararam que se a China atacar, eles vão proteger a ilha. Isso, obviamente, pode não dar nada, mas por outro lado, pode significar uma guerra completa entre esses dois países. Para haver uma guerra, para conseguir manter os esforços de guerra, o país tem que ter bastante dinheiro para tropas, para armamentos, para alimentação, para manter o país em si. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então nesse aspecto estaria ok. A China é a segunda maior economia do mundo e também estaria protegida nesse aspecto. Os Estados Unidos têm o maior e mais potente exército do mundo. A China tem o segundo mais potente. Só tem uma diferença. Se um conflito realmente acontecesse ali entre China e Taiwan e Estados Unidos entrasse nesse conflito, nessa guerra, a China estaria ali lutando, vamos dizer assim, no quintal de sua casa, enquanto os Estados Unidos literalmente teria que viajar até o outro lado do mundo. Mesmo nos dias de hoje, mesmo tendo uma frota marítima gigantesca, não é uma tarefa tão fácil de ser realizada, principalmente contra o segundo melhor exército do mundo. Além disso, a China também tem um grande arsenal nuclear, e isso, na pior das hipóteses, poderia escalar para um conflito desse tipo, um conflito nuclear. Mas isso é bem improvável de acontecer. O pior mesmo seria a economia do mundo. Como eu falei, os Estados Unidos e a Rússia são as duas maiores economias do mundo. Além disso, a pequena ilha de Taiwan produz a maioria dos microchips pelo mundo. Esses microchips são usados em automóveis, em geladeiras, em computadores, em tudo que a gente usa hoje em dia. Caso haja uma guerra envolvendo essas potências, a economia do mundo poderia simplesmente ruir. E enquanto infelizmente as coisas esquentam cada vez mais, nós só podemos ficar aqui do outro lado torcendo para que nada de mal aconteça. E aí, você curtiu esse vídeo? Então já deixa o like aqui embaixo para o YouTube reconhecer que você gostou e para enviar mais vídeos nesse estilo para você. Além disso, se você quer me ajudar a chegar em 1 milhão de inscritos, se inscreva no canal. A gente já está chegando a 100 e logo logo vai dobrar 200, depois 1000, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.